Olá, tudo bem? Estamos aqui com Rodney Pereira. Ele é professor da Unip, mestre e doutor aqui pela PUC em Psicologia de Educação, certo? Isso mesmo. Professor, eu tive lendo a sua tese de doutorado e percebi que o senhor aplicou na sua pesquisa um formato de pesquisação, usou essa metodologia de pesquisa. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu não queria fazer uma pesquisa só de cunho interpretativo da realidade, né? Enfim, seja do ponto de vista de encontrar com as pessoas, extrair delas respostas, trazer para a academia, colocar esses conhecimentos né, numa tese, num trabalho acadêmico que ia ficar parada na estante. Eu não queria isso, né? Eu queria fazer uma pesquisa que levasse algum tipo de contribuição para quem participasse dela, né? E aí acho que a pesquisação foi atendendo esse meu anseio básico, né? Considerando que o meu objeto foram coordenadores pedagógicos, né? E iniciantes, e que a coordenação pedagógica tem uma dificuldade para se estabelecer na dimensão formadora, né, que o trabalho do coordenador pedagógico precisa ter. Eu tinha um contexto de pesquisa favorável a fazer um tipo de pesquisa como a pesquisação, né? Havia um problema prático, então, a ser resolvido, né? Lá na região onde eu trabalhei, em Franco da Rocha, tinha muitos coordenadores iniciantes que tinham dificuldades de trabalhar com a sua função formadora, né? E tinha abertura para que se fizesse algum tipo de trabalho, de ação ali. Então, reunindo-se esses meus desejos, mais as condições objetivas do local, do contexto da pesquisa, eu fiz a proposta, elas toparam, né? As pessoas que eram responsáveis, e acho que esse é um ponto importante, né? Há que se equilibrar também o interesse do pesquisador com quem está participando dela, de modo que todos são autores desse trabalho juntos. Eu fiz, então, foi possível desenvolver esse tipo de pesquisa. Acho que reunia as condições básicas para a realização de um estudo dessa natureza. Nós sabemos que um dos pontos principais, né, da pesquisação é o planejamento. Sim. Então, qual foram as principais dificuldades que você enfrentou na hora de planejar a sua pesquisação? Tá. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a grande dificuldade, né, acho que um ponto de atenção importante para se ter o que é objeto de investigação mesmo no campo da pesquisa e o que é objeto de ação, né? Então, assim, o próprio planejamento da pesquisa envolve o equilíbrio dessas duas dimensões, né? Afinal de contas, acho que elas nem estão tão separadas assim, né? Os objetivos da pesquisa e os objetivos da ação, eles se misturam um pouco. Mas do lugar de quem está pesquisando, é preciso ter muita clareza do que se quer, em termos de objeto de investigação e objetivos da pesquisa e objetivos da ação. Porque tem momentos que esses objetivos se aproximam um pouco mais, às vezes se distanciam um pouco mais, né? Então, assim, no planejamento principalmente, acho que também tem um ponto importante que é quais eram as necessidades daquelas pessoas que estavam esperando uma intervenção, né? As demandas mesmo, né? Enfim, e que acho que equilibrar um pouco isso, né? Também como é que se encontram as demandas da realidade com quem está ali desenvolvendo o estudo é algo que se precisa ter bastante cuidado, né? E essa pergunta, na verdade, nos leva à próxima pergunta, porque a gente sabe que a pesquisação é um processo muito dinâmico. Sim. E que está o tempo todo suscetível a mudanças de percurso, né? Isso acaba trazendo vantagens e desvantagens, né? Do seu ponto de vista, na sua experiência, quais são os principais aspectos, né, que o pesquisador precisa se manter atento nesse sentido? Tá. Acho que, de novo, tem a ver com esse movimento do quanto a ação e a investigação vão se aproximando ou se distanciando, né? Eu acho que, assim, tem que ter bastante cuidado com as fontes de registro, né? Isso é um ponto, a forma mesmo, né? Os instrumentos que a gente vai utilizar para fazer, para trabalhar aí na coleta dos dados. E depois, acho que uma intenção fundamental como se está no meio de uma ação, né, e a gente está em contato com as pessoas, pensando que o Tiolan, inclusive, quando fala da pesquisação, vai dizer
a pesquisação ela faz sentido quando a gente, como pesquisador, pretende intervir ou disparar algum movimento de mudança, acho que vou usar uma palavra aqui que não é muito bem aceita, mas eu uso e acho que não podemos ter medo de usar, que a gente vai fazer uma intervenção mesmo na realidade, tá? Não entendendo essa intervenção como uma coisa ditadora, né, ou controladora, mas a gente está ali disparando mesmo coisas que talvez não aconteceriam se esse trabalho não estivesse acontecendo. É um pouco essas separações que a gente precisa fazer. Mas veja, e normalmente como então se dá uma interação direta num trabalho de ação, no meu caso foi uma ação formativa, então a gente pode ficar muito tomado, né, pela intervenção em si, esquecer um pouco da pesquisa, né? Então, assim, não se pode perder o foco da pesquisa e, principalmente, se manter atento ao que a gente está querendo mesmo evidenciar com aquela pesquisa e também ter atenção para o que aparece que você talvez não estivesse diretamente procurando, mas emerge enquanto a ação está acontecendo, né? Então, acho que para isso a gente precisa ter múltiplos instrumentos. Acho que pesquisação é um tipo de pesquisa que exige múltiplos instrumentos, né, de coleta de dados. Então, no meu caso, eu acabei usando o diário de campo, eu fui gravando todos os encontros, né, que eu fiz ali com as pessoas que participaram. Em vídeo e áudio ou só em áudio? Inicialmente eu pensei em usar vídeo, mas eu não tinha conhecimentos técnicos suficientes e nem equipamento para isso. Eu acabei gravando em áudio, né? Mas também usei em alguns momentos entrevista, quando precisava que alguma coisa fosse aprofundada. Eu cheguei a usar também diversas fontes de registro em gêneros textuais diferentes. Então, elas produziram textos de relatos de experiências vividas, elas traziam registro do trabalho que elas faziam na escola. Então, assim, são múltiplos os instrumentos de dados que emergem. A questão depois, na hora da análise, como que encaminhamento você dá para esse volume de dados que você obtém. Mas basicamente eu diria que acho que os cuidados são esses, assim, né? Então, manter a atenção onde se encontram e onde também se distanciam a ação e a pesquisa, né? E aproveitando que você falou da parte da análise de dados, você na sua pesquisa, você assumiu o conceito de sujeito coletivo, né? E como esse conceito se articula com a pesquisação? Tá. Eu acabei usando esse conceito de sujeito coletivo partindo de um princípio também teórico metodológico, que acho que tem tudo a ver com a pesquisação. Primeiro, porque são processos abertos, dinâmicos, e que acho que a pesquisação é um tipo de pesquisa que só faz sentido quando você está trabalhando com grupos de pessoas, né, com população. Você não está trabalhando com um indivíduo só, né? São muitas pessoas juntas tentando desenvolver algum tipo de mudança ou de intervenção na realidade social. E, ao mesmo tempo, eu parto de um princípio de que até o discurso de um sujeito só, ele é um discurso social, um discurso coletivo, né? Então, eu assumi esse conceito de sujeito coletivo porque entendi o seguinte, que as vozes, né, das pessoas, mesmo quando elas estavam sendo ditas por uma pessoa, representavam o discurso dos outros, até porque os assentimentos ou as discordâncias que os sujeitos tinham nas decisões tomadas, nas reflexões que eram feitas, elas também eram ditos de outra forma, sabe? Em conteúdos não verbais também. Então, as pessoas assentiam com a cabeça, né? Ou não, balançavam a cabeça, faziam movimentos corporais. Então, até isso eu ficava um pouco atenta, às expressões faciais, né? Gestos, né? Então, muxoxos, né? Onomatopeias. Então, tudo isso foi me chamando a atenção, né? E acho que o conceito de sujeito coletivo casou bem por isso, porque o tipo de pesquisa também permitia. Certo. Descreva para nós, em linhas gerais, quais foram, como se deram as etapas da sua pesquisa.
Tá, então, assim, basicamente, eu fiz, um primeiro momento, um levantamento de demandas, né? Eu até costumo dizer assim, eu estava querendo muito fazer uma pesquisa desse tipo, mas acho que tem uma situação, assim, né, importante da pesquisação, que nem sempre a gente, como pesquisador, encontra o cenário perfeito para a realização de uma pesquisação. Eu brinco que, às vezes, a pesquisação te encontra. Né? Porque ela tá, né, para ela se desenhar, tem que ter uma demanda que está para além de você como pesquisador, né? A realidade está ali, está posta. Agora, quando os desejos se encontram, né, e as necessidades, tanto da realidade quanto de quem está pesquisando, acho que é o casamento feliz, digamos assim, né? Então, mas mesmo assim, né, mesmo que as intenções se casem, no meu caso aconteceu isso, eu estava querendo fazer o estudo, e aí eu fui procurado pela rede, né, de Franco da Rocha, me pedindo ajuda com as coordenadoras, né? E aí eu pensei, falei, né, acho que estamos com interesses próximos, né? E aí nós conversamos e eu disse da minha intenção, até porque acho que esse é um princípio ético fundamental, né? Falei, olha, eu estou fazendo doutorado, estou interessado em fazer uma pesquisa desse tipo, do tipo pesquisação, queria saber se vocês topam. Aí toparam, as participantes principalmente, que eram, né, além da Secretaria de Educação também, elas toparam. E aí, primeiro movimento, planejar, né? Então, assim, o planejamento da pesquisa envolveu um levantamento, então, de necessidades formativas, né? Então, para fazer mesmo um diagnóstico da região, então planejei, né? Esse foi o primeiro ponto. Eu fiz uma devolutiva dessa minha leitura de planejamento para as pessoas que iam. Isso acho que foi assim, não é só um cuidado ético, mas eu acho que é um princípio que na pesquisação é importante. Era para ver se essas observações eram realmente as demandas pertinentes, delas? se correspondiam ali às necessidades que elas tinham. Certo. Então fizemos um segundo movimento de discutir mesmo, de negociar, né? Eu chamei de negociação essa demanda que eu tinha lido, que eu havia interpretado e a que elas haviam, né, colocado ali. E aí então fizemos esse ciclo. Pois bem, aí fizemos a partir da demanda, né, um planejamento dos momentos mesmo, um cronograma mesmo de trabalho, né? Fizemos uma ementa para a formação, que também foi negociada. Aí esses encontros foram sendo desenvolvidos, né? E aí só uma coisa curiosa, né, quando a gente fala em etapas de planejamento de pesquisação, é que assim, quando a gente lê os textos de metodologia de pesquisação, acho que há um risco da gente entender assim, que para completar todo o ciclo de pesquisação, você tem que necessariamente fazer daquele jeitinho, passar por todas, né? Passar a gente passa, mas é o processo que vai se encaminhando para acontecer daquela forma, né? Se você quiser forçar cada processo, é um processo natural, eu diria, você não terá uma pesquisação. Ele precisa ser dialético, orgânico, né? Ele precisa ser mesmo desencadeado por aquela relação que o pesquisador está estabelecendo com seus participantes, né, com o cenário, com o contexto da pesquisa. Então, eu fui fazendo um pouco isso, né, assim, de desenvolver os temas, mas veja, durante o desenvolvimento daquilo que havíamos planejado, outros temas apareciam, e aí a gente precisava voltar e pensar, a gente discute isso agora, pendura um pouco, trata mais à frente. Em outros momentos, eu precisava dizer, olha, não dá para desconsiderar tal assunto, a gente precisa tratar agora, né? Me lembro que um caso foi num dos meus encontros, né, com as participantes, elas receberam em mãos uma carta contendo o resultado da prova Brasil, né, que é uma avaliação externa. E aquilo desencadeou no grupo, obviamente, primeiro uma sensação positiva, porque o IDEB, né, havia subido na rede. Então, todo mundo recebeu bem. Por outro lado, havia fragilidades, né, no trabalho desenvolvido que causou um certo, né, desconforto entre elas. E depois também tinha uma situação que era
o que a gente faz, né, para dar as devolutivas para as escolas, uma comparação entre as escolas, a minha está melhor que a sua, né, coisas assim. Competição? Uma certa competição. Aí eu disse a elas, né, falei, olha, isso foi perto do nosso último encontro, né? Eu disse, olha, nós precisaremos tratar disso, porque foi bem no final do encontro, eu percebi que se mobilizou muito, acho que é importante, vamos conversar disso no próximo encontro, ela é dali 15 dias, ótimo, então tá. Então, sabe, então assim, tem que ter uma disposição para você ir... tanto a demanda vem de lá, quanto precisa vir daqui, né, do pesquisador para lá. É interessante que o grupo, e o pesquisador está inserido no grupo, né, ele está sensível tanto às demandas do grupo, né, quanto às demandas externas, né, exato, que podem surgir a qualquer momento. A qualquer momento. Né, a essas demandas externas, que neste caso, né, são forças, digamos, né, que vêm da política educacional. Forças superiores. Exato. Né, e ao mesmo tempo também tem demandas que eu acho que que o pesquisador também precisa ficar atento, né? Porque assim como a demanda vem de lá, às vezes pode vir daqui, né? Então tem todos esses pontos a negociar. Então veja, né? Só retomando, planejei, né? Fui fazendo a implantação, cada vez que eu percebia um fim de ciclo, que um assunto estava dando por encerrado, esse processo eu parava um pouco para avaliar, dava uma devolutiva, replanejava e recomeçava o ciclo. Né? Então, basicamente, né, este o processo. Mas ele foi vivido várias vezes dentro do percurso todo da pesquisação. Né? Aí, eu costumo dizer assim, quando eu termino aquele momento o ciclo todo de formação, né, de ação que eu havia combinado com o grupo participante, eu decido fazer um recorte para conseguir fazer a análise e produzir a tese, mas não parou. Né? Aquele movimento não parou. Né? A partir do momento que eu faço o corte para fazer análise de dados, a ação continuou e, aliás, ela está viva até hoje, né? Então, veja, né? A intenção precisa, acho que o cuidado que o pesquisador precisa ter é ver se o ciclo da pesquisação está mesmo caminhando, né? Se a gente está fazendo planejamento, intervenção, análise do que está sendo feito, né? Replanejamento e recomeça tudo de novo. É um ciclo intermitente. Então, isso não quer dizer que a gente vive isso uma única vez, né? Dentro de um processo de pesquisa, às vezes é mais de uma vez. Daí vem as intermitências da morte, né? Exato, exatamente, né? É uma boa metáfora. Pois é, né? E para encerrar, né, já que a gente está falando de etapas da pesquisa, vamos voltar à parte da análise dos dados, que é uma parte também muito delicada dentro da pesquisação. E você menciona no seu texto que você se inspirou, essa foi a palavra que você usou, né, no conceito de análise de prosa, da professora Marli André. De que forma esse conceito contribuiu com a sua análise? Eu costumo dizer que muitíssimo, né? Eu me considero um pesquisador de abordagens qualitativas e eu tenho, desde que passei pelo meu doutorado, utilizado análise de prosa em tudo que eu faço, né? Porque, primeiro, a gente está interessado no quê, né? Entender o quê? O mundo dos sujeitos, os significados que eles atribuem, os sentidos, né? Muitas vezes, atribuídos às suas experiências, né? As relações que eles vivem, né? Então, entender a concepção que eles trazem. Então, veja, tem uma convergência, antes de qualquer coisa, que é epistemológica, né? Os princípios que embasam o que a Marli chama de análise de prosa, que eu concordo plenamente, vai se equilibrando muito com o tipo de pesquisa, com as perspectivas, desde a sua concepção até o seu desenvolvimento e finalização, conversam com isso, né? Que então a ideia é a gente tentar se colocar num lugar de quem está tentando entender, interpretar o que o outro, né? Que sentido vai fazendo para ele, que significado tem para ele. E principalmente quando a gente pensa numa investigação de grupo, numa intervenção numa dada realidade, né? Eu acho que a análise de prosa potencializa que a gente consiga se aproximar, é uma aproximação, né? Porque não deixa de ser um pouco
hermenêutico, né? Esse trabalho dos dados, a gente vai interpretando mesmo o que as pessoas estão trazendo, mas eu acho que assim, é muito rico o que a análise de prosa permite. Agora, também tem alguns desafios envolvidos no trabalho, né, com esse tipo de procedimento de análise, né? Porque, veja, primeiro você tem que ler muitas vezes os dados, e neste caso a pesquisação produz muito dado. Muito, assim, um volume absurdo de dados, né? Eu me lembro assim, tem sempre uma brincadeira que eu gosto de fazer, né? Que foi, como eu registrei todos os encontros, só a transcrição dos encontros, eu tenho muitas páginas, né? Assim, né? São muitas páginas, muito tempo de transcrição. Uhum. Eu sei, acho que a transcrição é maior que a minha tese. Deve ter 4 vezes o tamanho da minha tese, só a transcrição dos encontros de conversa. Aí tem os diários de campo, né, que eu fui fazendo também. Tem as produções que as professoras foram fazendo, né? Então, assim, você tem um volume de dados muito grande. Então, é fundamental que se tenha tempo para fazer uma análise de qualidade, principalmente na perspectiva da análise de prosa, porque você vai ter que ler esses dados que se produziram muitas e muitas vezes. Né? São muitas leituras flutuantes, leituras e releituras, para poder ir tirando dali, né, os tópicos, depois organizar os tópicos em temas. Foi esse caminho que eu fiz um pouco, né? Eu ia levantando primeiro tópicos para depois chegar aos temas, né? Então, como eu tinha muito dado, a análise de prosa me ajudou por conta disso. Eu ia além do tópico, eu fiz muitas versões de organização desses dados, porque aí pelos tópicos eu fui vendo como eles se aproximavam, criei temas. Esses temas me ajudaram a montar uma planilha gigante no Excel, né? Porque daí que teve acho que umas 4 ou 5 versões, né? Porque aí a primeira planilha eu montava e montei na unha mesmo assim, né? Porque eu me lembro que eu montei e eu preciso pegar. Então eu imprimi tudo, montei um mapão assim, colava o verso, prendi na sala da minha casa e virou uma loucura, né? Fez um gigante assim e ficava passando por ali, olhava, anotava. Muitas vezes. Aí fiz uma segunda, uma terceira, uma quarta versão, porque aí você vai percebendo que tem temas que você pode aglutinar. Vai reduzindo, né? Vai reduzindo um pouco. Sintetizando. Exato. E aí esse processo, por exemplo, me fez chegar, né, numa quantidade de eixos de análise bem menor. Né? Então eu trabalhei aí, acho que eu não me lembro direito agora, se foram 6 ou 7 eixos, acho que 6, mas me ajudou a aglutinar. E eu fiz meus eixos de análise que orientaram bem, me ajudaram muito na produção do meu texto de análise, né? Porque daí, olhando essa planilha, depois nessa última versão que ela estava mais enxuta, né, me ajudaram, né, uma pessoa entendida de tecnologia, um amigo, me ajudou a montar uma planilha no Excel que ela andava, sumia a coluna, depois ela aparecia de novo, coisas que eu jamais faria sozinho. Uma planilha animada, ótima, porque daí eu ia trabalhando com ela de um lado, né, a tela espelhada junto ali do computador, e aí, olhando aqueles eixos que eu tinha criado, fui construindo, que foi uma delícia, né? Assim, acho que esse processo da análise de prosa, né? Tudo é bom, né? Eu sempre digo que eu fui muito feliz, assim, no meu processo de doutoramento, mas no processo de análise foi concurso, assim, né? Porque e mesmo de escrever o texto foram momentos assim, vendo as coisas que iam aparecendo, de muita inspiração, de muito contentamento, de muitas provocações para mim, para o grupo. Então, esse jeito de organizar a análise de prosa foi muito potente, né? Porque daí eu ia escrevendo, né? Tinha o prazo para me colocar no lugar, né? Eu precisava terminar, né? Então, essa coisa do prazo às vezes ajuda, senão acho que eu teria estendido bastante isso. Então, eu acho que né, a análise de prosa ela casa muito assim, com a perspectiva da pesquisação. Acho que é isso. Professor, para encerrar a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, eu queria que você desse uma dica, né, para um pesquisador que vai começar agora uma pesquisa e que nunca trabalhou com pesquisação, mas tem muito interesse em utilizar esse método e já percebeu que ele cabe com o seu objeto de pesquisa, porque também tem que
uma coisa tem que ser compatível com a outra, né? Qual seria a dica que você daria para esse pesquisador que vai começar agora a trabalhar com pesquisação? Em primeiro lugar, tem que estudar muito, né? O que é pesquisação. Acho que tem, né, e entender assim, tem muitos autores e muitas perspectivas diferentes de pesquisação. E acho que tem que escolher uma, né? Porque assim, a escolha teórica, ela orienta um pouco a metodológica. Então, assim, isso ajuda a gente a não se perder, justamente porque é um caminho por demais aberto, né? Ele precisa de muita criatividade, de muita abertura e ao mesmo tempo de muita organização, senão se perde no caminho. Então, assim, acho que tem que escolher uma perspectiva, dar as mãos com aquela e seguir com aquela, para não se perder no caminho. Né? E depois, assim, acho que tem uma qualidade que é uma qualidade ética, estética, para quem vai fazer pesquisação, que é de respeito com os participantes e com o cenário, com o contexto da pesquisa, e uma escuta, uma observação muito, muito afinada. Assim, tem que ter muita disposição, porque acho que são os instrumentos essenciais para fazer esse tipo de pesquisa dar certo. Um olhar sensível, como diria o Rogers, né? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Certo, professor? Muito obrigado pela sua participação, por ter compartilhado conosco o seu conhecimento, e nós ficamos por aí. Até breve.